Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Começar já agradecendo aí o pessoal que segue o canal, que manifesta opiniões e o carinho aí nos comentários dos vídeos. Então a gente tem recebido bastante manifestações de carinho, referenciando a utilidade do trabalho do canal, então está sendo útil para as pessoas estudarem, às vezes por curiosidade também para conhecer assuntos relacionados à filosofia e à psicologia. E isso é muito bom porque é o intuito do canal. Então é muito bom saber que o canal está atingindo o seu objetivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. E hoje vamos falar um pouco a respeito de lateralidade, que é uma área muito trabalhada pela psicomotricidade, que é uma das áreas da psicologia. Então, muitos podem não, a princípio, não conseguir identificar muito bem quando a gente fala em sinistro, mas possivelmente quando lê destro, em seguida já subentende o que é, e ambidestro é uma palavra um pouco mais conhecida. Sinistro a maioria conhece como canhoto, então quando a gente fala em canhoto, destro, o ambidestro, há uma tendência de a gente sempre lembrar da escrita. Então dá a impressão que é o fato do sujeito escrever com a mão direita que o torna destro, ou escrever com a mão esquerda o torna sinistro ou canhoto. E não é bem assim. A escrita, na verdade, é uma pequena parte da lateralidade e ela se desenvolve em função da lateralidade, não o inverso. Então não é o fato do sujeito escolher escrever com a mão esquerda ou direita que vai tornar ele canhoto ou destro. Isso é uma coisa de nascimento, então se nasce com uma lateralidade, com uma tendência a uma lateralidade. Até o momento, todas as pesquisas que são feitas nessa área, e para quem quiser saber um pouco mais a respeito das informações que eu vou estar repassando aqui, eu vou deixar um link na descrição do vídeo disponível de um artigo científico a respeito. Até agora, todas as pesquisas científicas realizadas apontam para a lateralidade ter uma origem genética, porque já se constatou que quando uma pessoa tem sinestria, não sei se essa palavra existe, porque eu procurei por sinestria e não consegui encontrar, mas enfim, quando uma pessoa é sinistra, ou seja, é canhota, a tendência é muito grande de que ela tenha parentes próximos também canhotos. Então é muito raro mesmo, acontecer de uma pessoa ser canhota e não ter ninguém próximo dela na família que seja também. Isso geralmente não acontece, então sempre, se a pessoa é canhota, tem algum parente próximo dela que também é. Por isso se estuda muito e se enfatiza a questão da possibilidade disso ser uma coisa genética, uma coisa vinda já de nascimento. Bom, em referência à lateralidade, como eu mencionei, nem de longe a lateralidade quer se referir a você escreve com a mão direita ou você escreve com a mão esquerda. A lateralidade é uma coisa de nascimento e que leva o sujeito a ter uma tendência maior a utilizar um dos lados do corpo. Isso é uma tendência natural, não significa que isso não possa ser contrariado. E nem mesmo que isso vá se desenvolver parelho, ou seja, o sujeito vai ser totalmente destro. A gente vai ver um pouco à frente sobre lateralidade cruzada que pode ocorrer. Mas em relação à lateralidade, o sujeito ele ser destro significa que ele tem uma tendência natural a utilizar todo o lado direito do corpo com maior habilidade e facilidade do que o lado esquerdo. Então não é a mão com a qual ele escreve, mas sim a mão que ele escreve, a perna que ele chuta, ou o pé que ele chuta, o olho. Então para quem já treinou tiro ao alvo, sabe que no tiro ao alvo, para fazer mira, você costuma usar um dos olhos, você não usa os dois. Então você fecha um dos olhos e faz mira com o outro. Quem é destro, realmente é destro, tem uma tendência a utilizar o olho direito. Quem é canhoto tem uma tendência a utilizar o olho esquerdo. Então é uma lateralidade completa, não é só a mão. Por mais que a gente associe diretamente, quando se fala em destro ou canhoto, a mão direita ou esquerda não é necessariamente a mão, mas sim o corpo todo. Bom, e aí a questão da lateralidade, tem uma coisa também importante a gente salientar a respeito do treino.
Então, porque eu tenho uma lateralidade destra, eu não posso fazer as coisas com a mão esquerda. Não só posso, como eu posso fazer melhor do que com a direita. Então, o fato de eu ser destro como lateralidade natural não significa que eu não possa escrever com a mão esquerda. Por isso que é muito difícil você saber realmente se uma pessoa é destra, é canhota ou é ambidestra, ou é sinistra, no caso. Porque existem sim exames mais elaborados para saber a respeito disso, mas são exames que envolvem um certo risco que é desnecessário se não for em casos realmente de casos muito importantes, como por exemplo pessoas que têm ataques epiléticos, pessoas que têm situações onde terá que ser feita uma cirurgia no cérebro. Aí geralmente são feitos exames mais elaborados para realmente saber se a pessoa é destra, canhota ou ambidestra, porque aí há uma necessidade real, isso representa um risco à vida da pessoa, por isso que é feito esses exames. Ninguém faz esse tipo de exame para ter uma confirmação dessa simplesmente para saber, porque são exames um pouco mais arriscados que não são recomendáveis fazer desnecessariamente. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que uma pessoa seja destra naturalmente, ela tem uma tendência natural a escrever com a mão direita. Vamos pegar o exemplo da escrita, que é o mais comum de vir à nossa mente quando falamos em destro ou canhoto. Ela tem uma tendência natural a ter uma escrita mais fácil e desenvolver mais rapidamente com a mão direita. Mas se ela treinar com a mão esquerda, ela vai escrever com a mão esquerda. E como ela treina mais com a esquerda, a tendência é que ela desenvolva melhor a mão esquerda e, portanto, escreva melhor com a esquerda do que com a direita, mesmo sendo naturalmente destra. Então, naturalmente, a tendência dela seria usar a mão direita, mas como ela forçou a utilização da mão esquerda, ela vai escrever com a mão esquerda, inclusive melhor do que com a direita. E isso acontece muito o inverso. Então aconteceu muito ao longo da história, e principalmente mais antigamente, de as escolas forçarem as crianças canhotas a escreverem com a mão direita. Em algumas vezes por questões religiosas, que há uma ligação direta com o lado direito, com Deus, o lado esquerdo com o diabo, algumas superstições que fazem com que durante uma época as pessoas que eram canhotas fossem forçadas a escrever com a mão direita. Isso gera alguns prejuízos. Então, se você é canhoto naturalmente, sabe disso e aconteceu de forçar a escrever com a mão direita, se você está aí vivo bem, não se preocupe que você não teve nenhum problema tão grave por causa disso. Mas existem algumas dificuldades sim no desenvolvimento, inclusive no artigo que eu vou deixar explica um pouco a respeito disso. Existem principalmente relacionado ao desenvolvimento da noção espacial, a noção espacial já envolve também muito contas, então as pessoas acabam tendo dificuldade no desenvolvimento da matemática, em vários outros aspectos do pensamento, em função de terem sido forçadas a utilizar um lado que não era o natural delas. Isso aconteceu muito, não é legal que aconteça. Então, se você tem uma criança canhota ou destra, tanto faz, também aconteceu em alguns casos o inverso, da criança ser destra e ser forçada a escrever com a mão direita porque a pessoa achava bonitinho escrever com a mão esquerda. Ambas as coisas são ruins, são negativas. Não é uma coisa que vá necessariamente gerar um dano estrondoso. Então, nenhuma criança vai infartar naturalmente por ser forçada a usar a mão inversa da sua lateralidade natural, mas gera alguns prejuízos desnecessários. Então, sempre é interessante deixar que a própria criança experimente o mundo e use as mãos conforme ela queira, conforme ela tenha preferência. E há uma tendência de que naturalmente, se ela não for forçada, nem incentivada em excesso a usar uma ou outra mão, ela vai ter uma tendência natural a utilizar a mão que é natural da lateralidade dela. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento, tanto psíquico quanto motor, faz com que nós tenhamos uma tendência a poupar energia. A gente sempre vai fazer as coisas pelo meio mais fácil. E isso não é necessariamente por preguiça, mas sim por uma questão de desenvolvimento natural, uma questão seletiva de saber que
Quanto menos energia eu gastar, melhor para o meu desenvolvimento. Afinal, quando você vai comprar um carro, você vai escolher aquele carro que gasta um monte e anda um determinado tanto, ou aquele outro carro que anda o mesmo tanto desse, mas gasta metade do combustível. Obviamente a gente tem uma preferência pela economia, porque isso é bom em vários aspectos. Então, sempre poupar energia é um aspecto privilegiado pelo nosso desenvolvimento. Por isso, naturalmente, a criança ela tem uma tendência, se ela é destra, a utilizar a mão direita. Porque ao testar as duas mãos, ela vai perceber que ela tem mais facilidade com a direita e ela vai continuar exercendo com a direita. Salvo situações de afetividade. Então, a criança tem uma figura representativa muito importante para ela, que usa a mão esquerda para fazer as coisas, que é canhota. Ela pode forçar a desenvolver a canhota por se espelhar naquela pessoa. Então, por aquela pessoa servir de modelo para ela, ela ter uma admiração por aquela pessoa, ela pode forçar. Se isso é natural dela, pode até gerar prejuízos, mas se é natural dela, geralmente a gente vai deixar desenvolver. Se não for natural dela, se alguém força, a tendência ao prejuízo é ainda maior. Não só pelo aspecto já da tendência natural de ter prejuízo por questões de lateralidade cruzada, outras questões, como também a questão da afetividade, porque se a criança é forçada a usar outra mão, ela tende a se irritar, ela tende a se estressar, então vai gerar prejuízos desnecessários. O que é a lateralidade cruzada? Então a gente tem o destro, que tem uma tendência natural a utilizar mais o lado direito, como eu mencionei, olho direito, mão direita, perna, pé direito, não apenas a escrita, mas relacionado a tudo que vai fazer. Então vai chutar bola, tem uma tendência natural a chutar com o pé direito. Nós temos o sinistro, ou canhoto, que tem uma tendência natural a utilizar mais o lado esquerdo. Como eu mencionei, se treinar a usar o lado direito, pode se tornar melhor com a direita do que com a esquerda. Então, não necessariamente você escrever com a direita ou com a esquerda significa que você seja canhoto ou destro. E nós temos os casos de lateralidade cruzada, onde a pessoa tende a escrever com uma das mãos, ou canhota ou destra, e chutar, por exemplo, com o outro pé. Ou quando ela vai olhar, por exemplo, para fazer mira, ou olhar para uma luneta, alguma coisa do gênero, ela olha com outro olho. Quando que isso pode acontecer, essa questão de lateralidade cruzada? Em situações onde a pessoa foi forçada, quando pequena, a usar outra mão, no caso para escrito. Então a criança escreve com a mão direita, mas chuta com a perna esquerda, olha com o olho esquerdo. Possivelmente uma criança foi forçada a usar o lado direito, por isso desenvolveu lateralidade cruzada. Parte do corpo obedece ao lado direito, parte do corpo tem uma tendência maior a usar o lado esquerdo. Outra situação onde, por exemplo, uma criança ela passou por algum tipo de dificuldade do gênero. Ela quebrou o braço direito, por exemplo, quando era pequena, justo na época da escrita, e ela acabou treinando com a mão esquerda, porque não podia escrever com a direita. Ou então o inverso, era canhota, quebrou o braço esquerdo, e aí bem na época do desenvolvimento, da aprendizagem da escrita tal, ali hoje por volta dos 5 anos, as crianças já começam a ser ensinadas a escrever. Nessa época aconteceu quebrar o braço, passar um período com o braço dominante engessado, ela tentou usar outra mão, conseguiu, depois que tirou o gesso continuou usando a outra mão e desenvolveu a outra mão. Então isso pode ser outro motivo da lateralidade cruzada. Em alguns outros casos pode ser um problema neurológico. Então a criança tem algum distúrbio neurológico que faz com que seja mais difícil para ela usar o braço que seria de dominância, por alguma questão no cérebro mesmo, que impede com que ela use aquele braço com a mesma facilidade, e ela pode usar o outro, ou a perna, ou mais comum ainda, o olho. Então pode acontecer que, por exemplo, a criança ela é destra, então ela chuta com o pé direito, ela escreve com a mão direita, ela faz todos os movimentos finos com a mão direita, ela tem mais força na mão direita, porém ela olha as coisas, quando ela vai olhar numa luneta, quando ela vai olhar as coisas que precisam do uso de um olho apenas, ela olha com o olho esquerdo. Talvez durante o desenvolvimento dela,
ou ainda tem, inclusive em alguns casos, algum tipo de problema na visão do olho direito. Então acontece, é muito comum, pessoas que têm estrabismo, pessoas que têm alguma dificuldade de visão, acontece de ter diferença entre a dificuldade de visão de um olho e do outro. Então nem sempre as duas lentes do óculos são produzidas no mesmo grau. Uma lente tem um número de grau e a outra outro. Então isso também pode ser um desenvolvedor de lateralidade cruzada. Então a criança é destra naturalmente, mas ela desenvolve mais o olho esquerdo porque ela enxerga melhor com o olho esquerdo. Como eu disse, se isso acontece naturalmente, geralmente a criança se arranja, dá um jeito e se desenvolve assim. Mas não é legal forçar, porque pode trazer prejuízos que são desnecessários, que se você não forçar não vão ter. Então não há necessidade, não tem por que forçar. A título de curiosidade, existem por volta de 10% de canhotos no mundo todo. Então não é uma grande quantidade se comparado aos destros, que giram em torno de 90%. Uma curiosidade também, um pouco sacanagem, os canhotos têm estatísticas, mas lembremos, estatísticas não são muito confiáveis e podem ser manipuladas, e muitas vezes não que sejam falsas, mas de acordo com a forma como você as cria, elas dizem o que você quiser dizer. Mas as estatísticas apontam que os canhotos tendem a morrer por volta de 9 anos antes dos destros, ou seja, tem uma expectativa de vida 9 anos menor. Em geral, essa estatística ela ocorre devido aos canhotos utilizarem ferramentas projetadas para destros. Então existem ferramentas que não fazem diferença. Então, por exemplo, uma caneta comum você usa tanto com a direita quanto com a esquerda, não tem diferença na empunhadura de uma caneta. Mas existem ferramentas, existem muitas coisas que elas são projetadas especificamente para destro. Então, por exemplo, existem algumas facas, alguns modelos de empunhadura de faca no cabo, que você percebe já que ela tem um lugar para encaixar a palma da mão e um lugar para encaixar a ponta dos dedos. E esse encaixe é projetado para a mão direita. Se você tentar pegar com a esquerda, você vai perceber que o lado dos dedos vai ficar na palma e o lado da palma vai ficar nos dedos. Então não dá uma empunhadura legal, porque é uma faca projetada para destro e não para canhoto. Então existem coisas que são universais, que podem ser utilizadas por ambos, mas existem coisas que são projetadas para destro. E muitas vezes é nesse uso de ferramentas projetadas para destros que acontecem os acidentes com canhotos, o que leva a muitas vezes uma morte prematura, principalmente em idade mais avançada, quando as nossas reações já ficam mais lentas. Então às vezes uma coisa seria um acidentezinho à toa, que a pessoa se sairia bem disso, numa idade mais avançada pode inclusive gerar a morte, o que faz com que tenham essas estatísticas, mas é mais a título de curiosidade. Bom, e vamos falar um pouco a respeito da ambidestria, então, que é uma coisa que é muito mencionada, que por diversas vezes foi muito tida como algo, digamos, como que eu posso me referir? Como algo espetacular, como a pessoa ambidestra especial. Bom, vamos começar por desmistificar o que se entende por ambidestria. Eu ter a capacidade de escrever com a mão direita e com a mão esquerda não é ambidestria. Assim como ter a capacidade de chutar a bola com o pé direito e com o pé esquerdo não é ambidestria. Por quê? Porque, como eu mencionei anteriormente, a lateralidade ela pode ser treinada. Então eu posso tanto treinar sendo destro e escrever com a mão esquerda por treino, como eu posso treinar ambas as mãos e escrever com ambas as mãos, assim como eu posso chutar com ambas as pernas, assim como eu posso ter um desenvolvimento bom em ambos os olhos, perdão. Isso não quer dizer que eu sou ambidestro. Como vimos antes, tanto o sinistro como o destro nascem sinistro ou destro. Igualmente, o ambidestro nasce ambidestro. Então a pessoa que é ambidestra, ela nasce com uma facilidade, uma tendência natural a utilizar ambos os lados do corpo. Tanto mão, olho ou perna e pé. Então ela vai
escrever com a mesma facilidade. Então não é que ela treinou. Ela tem no desenvolvimento, no aprendizado, ela usa as duas mãos para fazer tudo e ela tem uma facilidade na utilização de ambas as mãos, ou de ambos os pés, ou de ambos os olhos. Então isso não é um desenvolvimento por treino, mas sim um desenvolvimento natural. A ambidestria é extremamente rara, então se ser canhoto já é uma coisa rara, está aí por volta dos 10% da população, ser ambidestro é mais raro ainda. Tanto é que geralmente nem é contabilizado, porque a confirmação de ambidestria é muito difícil. Porque a grande maioria dos que se dizem ambidestros são pessoas que treinaram. São pessoas que naturalmente seriam destras ou canhotas e elas treinam a ambidestria por achar bonito. E não que isso seja ruim. Treinar a ambidestria, desde que seja por vontade própria e não sendo forçado a isso, pode até ser benéfica em alguns aspectos. Um tanto porque auxilia em alguns desenvolvimento de algumas partes do cérebro, como também facilita no caso de um acidente. Então, se você tiver um problema, um acidente, que tenha um membro amputado, ou que fique com o membro imobilizado por algum tempo, como é o caso de fratura, quebrou um braço, tem que ficar engessado, facilita a tua vida se você já tiver um certo desenvolvimento de habilidade com a outra mão também, quando é, no caso, uma fratura no que seria o teu braço naturalmente da tua lateralidade. Então, treinar a ambidestria, entre aspas, que não é a ambidestria, mas sim a utilização de ambos os lados do corpo, não é necessariamente negativa, mas não torna ambidestro. Então, o fato de você treinar a utilizar ambos os lados do corpo não te torna ambidestro. Para ser ambidestro é uma coisa de nascença, que você tem uma tendência natural a utilizar ambos os lados do corpo. É isso, então um pouco aí a respeito do sinistro destro e ambidestro. É uma coisa que é do interesse da psicologia, como eu mencionei anteriormente, porque faz parte do desenvolvimento psicomotor, que é da área da psicomotricidade, que é uma das divisões da psicologia. Então é isso, para quem assistiu, espero que tenha gostado, espero que o vídeo tenha sido de proveito. Se foi também, deixa o gostei, não custa financeiramente nada para você e nos auxilia muito. Assim como se inscrever no canal também não te custa financeiramente e você recebe aí mensagens e quando tem vídeos novos, tem acesso a outras alternativas aí do canal. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.